Queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo a cada um de vocês. Nós estamos aqui hoje nos estúdios da Rede Século XXI. Tem aqui ao meu lado o Padre Celso Porto Nogueira, meu amigo, posso dizer, né? O Padre Celso me conheceu menino, né, Padre? De uns 14, 15 anos. Quando ingressei no seminário menor, o Padre era um dos formadores do seminário, então já nos conhecemos de longa data e hoje é uma alegria ter o Padre aqui. Bem-vindo, Padre Celso, ao estúdio. Obrigado. Maravilha. Padre, então, muitas coisas que a gente podia conversar, acho que eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, né? O senhor podia... Bom, eu sou lá de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Entrei no seminário já faz aqui, acho que uns 22 anos já. Me ordenei em 2001 em Roma. Continuei meus estudos, fui professor praticamente durante 10 anos. Agora tenho feito uma experiência em vida diocesana, né, na Arquidiocese de Vitória. Mais ou menos isso, né? Estudei em Roma, cheguei a fazer a licença, né, que seria o mestrado em teologia dogmática. E antes de entrar no seminário eu fiz faculdade de comunicação. Excelente. Excelente. Padre Celso, são muitos temas que a gente podia conversar, mas eu queria iniciar tocando uma questão que hoje é de suma importância. Todas as vezes que a gente se propõe a uma reflexão crítica, todas as vezes que a gente se propõe a levantar uma voz, eu ouso dizer, inclusive, dentro de uma dimensão profética, a gente tenta falar alguma coisa, nós esbarramos numa cultura, num momento cultural, numa sociedade onde tudo é bullying, tudo é imprudente, tudo é falta de respeito, tudo é ferir o direito do outro, enfim, tá chato viver, tá chato expor ideias num mundo assim. E eu acredito que isso, nós somos filhos da nossa época, eu acredito que isso de alguma forma está muito presente na vida da igreja. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso. O que o senhor me diz a respeito desse tema? Então, eu me lembro quando João Paulo II se perguntava, se colocava, né, essa questão que muitas vezes é dita, que o relativismo ele é a garantia de uma sociedade livre, democrática, tolerante, porque onde existe uma verdade, né, ou a busca ou a pretensão de uma verdade, então a liberdade é tolhida, né, e os direitos são tolhidos. E o Papa dizia justamente que é o contrário que acontece. Quando se obscurece o desejo pela verdade, a busca da verdade, você abre o espaço para formas totalitárias, porque aí a verdade ela é substituída por uma instância de poder. Então, não é o que é verdade ou não, é quem fala que é o importante, né? E quem fala mais alto é aquilo que é assumido como verdade, é a verdade, entre aspas, daquele que fala mais alto, né? Daquele que tem mais poder. Então, a gente vê isso em tudo, na política feita pelos lobbies, né? Pelos grupos de pressão, pelas fundações financiadas por grandes conglomerados. A gente encontra isso em tudo, né? Não é a busca da verdade, porque todo o diálogo acontece, tem como um pressuposto uma busca de uma verdade comum. Quer dizer, o que a gente fala, o que a gente conversa? Porque a gente quer compreender, né? Quer chegar a uma compreensão maior. Sim. Então, se não existe uma verdade, então não existe o que compreender. Então, a conversa se transforma numa disputa de poder. Quem tem... né, eu não respondo aos teus argumentos, eu ameaço te processar se você fala algo que não me agrada, que não gosto, né?
Exatamente. Sabe, uma pequena reflexão que eu faço, padre, o senhor como filósofo, teólogo, vai poder, né, aprofundar isso muito melhor do que eu, mas quando a gente estuda metafísica, a gente aprende lá a respeito dos atributos do ser, ou os transcendentais, né? O unum, bonum, pulcrum, bellum, não, pulcrum, verum. Eu esqueci o que eu queria, o principal que eu queria falar, o verum. Então, a verdade, o verum, né? A gente percebe que na cristandade havia uma busca sincera pela verdade, né? E a verdade, e aí nós vamos entrar em Santo Tomás de Aquino, né? Assim, para ele, quando ele faz a sua Suma Teológica e ele bebe de Aristóteles, para ele não importa se Aristóteles era um pagão. Para ele importa que, de fato, o que Aristóteles está afirmando é verdadeiro. Então ele bebe de Aristóteles, chama Aristóteles de o filósofo, né? Que é o amigo da sabedoria. Né? E não só, ele chama não sei se é o Avicena, um dos comentadores de Aristóteles, de o comentador, né? Comentator. Quer dizer, ele reconhece no muçulmano o atributo de ser o comentador, comentarista por excelência de Aristóteles. Né? E Aristóteles também, quando Aristóteles foi discípulo de Platão, né? E quando começaram a perceber que ele divergia de Platão em algumas coisas, tem aquela famosa frase dele, né? Eu sou amigo de Platão, mas sou mais amigo ainda da verdade. Fantástico, fantástico. Olha, mas havia essa busca sincera da verdade. O que nós percebemos na nossa sociedade hoje, que o atributo mais importante é o belo, né? Só que quando a gente perde a dimensão da verdade, até o belo fica ofuscado, porque eu não tenho mais as ferramentas, os ressortes assim para poder julgar de fato o que é de fato belo. Sim, é por isso que a gente vive numa época que nunca foi uma época, nunca houve talvez uma época tão estética quanto a nossa, e ao mesmo tempo Tão feia. uma época tão feia, né? Tão feia, né? Sim. É aquela estética do MC, né? Da ostentação do MC, que é aquela cafonice total, aquela coisa horrorosa, né? Mas muito enfeitada, né? Muito barroca. Sim. Né? Eu diria mais que barroco, porque o barroco foi um movimento cheio de alma, cheio de dramaticidade. Eu falaria mais do rococó mesmo, que é aquela figura barroca desprovista de alma, né? Sim. Que fica só no estético, né? Na busca da estética pela estética, né? Sem conteúdo. Maravilha. Eu vejo, justamente em decorrência disso, na verdade, não é tanto a questão do belo, se substitui o belo pelo prazer. É o que me é prazeroso, isso é que vale a pena. O discurso, não importa, o conteúdo não é tão importante, o que importa é se ele é deleitável, né? Se ele é bom para os meus ouvidos. Então, o bom pregador não é o pregador que tem conteúdo, o bom pregador é o pregador que faz aquele discurso ser deleitável. Ele fala de um modo poético, com voz romântica. Então, isso fica deleitável ao coração humano, né? Isso fica deleitável ao homem de hoje, é antropocêntrico o negócio. Então, isso é o que realmente importa, né? Então, o discurso fica em segundo plano. Entende? A forma é mais importante do que o conteúdo. Se ele fala gritando ou ele falou calmamente. Se ele escreveu isso numa revista teológica ou se ele escreveu isso num perfil de Facebook. Né? Então, porque esse não é o lugar da verdade. O lugar da verdade é aquele. Peraí, o que está acontecendo? Né? Ou seja, nós somos filhos dessa época e essa época preza pela forma, preza pelo prazer, em detrimento da verdade, em detrimento do conteúdo. Né? Essa é a grande verdade.
Jesus e João Batista, que a gente celebrou faz pouco tempo, né? Eles, para mim, eles sofreram isso na sua época. Hoje, nós falamos de uma estrutura de poder, de um conceito de poder, né, com conceitos modernos. Mas a gente pode perceber que aonde há, né, homem, a natureza humana é a mesma, né? Então, é interessante. A grande questão de João Batista era: quem é João para falar o que ele para batizar no Jordão e exortar Israel assim? Quem é esse filho do carpinteiro, esse Jesus? Com que autoridade fazes tais coisas? Com que autoridade? Né? E é interessante que o autor da carta aos Hebreus, quando ele vai defender que Jesus é sumo e eterno sacerdote, ele tem que fazer toda essa construção teológica para dizer: ele não é da tribo de Levi, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Para colocar da onde vem a autoridade, por que ele é sumo sacerdote, né? Nós temos isso hoje. Os argumentos não são a respeito do conteúdo. Os argumentos são argumentos de autoridade. Quem é ele para falar isso? Quem é você para falar isso? Mas ele é católico ou ele é protestante? Ou ele é pagão? E é uma autoridade que é derivada não de uma instância da verdade, mas uma autoridade derivada de uma instância de poder. De novo, a gente volta a isso, né? Uhum. Explica isso, padre. Melhor, essa diferença que o senhor está fazendo. Então, é isso. A modernidade, como movimento político e como cultura, ela tende para essa autorreferencialidade do poder, né? Ela começou com aquela famosa bofetada que os emissários do rei Filipe o Belo deram no rosto do Papa Bonifácio VIII. Né? Quer dizer, não aceitamos mais a autoridade espiritual, não aceitamos mais a autoridade da verdade. Agora, a fonte da autoridade é o poder, é a força. E isso é o DNA, né, o DNA da modernidade. Né? Se você olha como Maquiavel, né, sistematizou e descreveu a estrutura do poder na modernidade, você encontra isso, né? A autorreferencialidade. Né? A frase que ele não formulou dessa maneira, mas que ficou popularizada, né? Que os fins justificam os meios. Né? E qual é o fim? O fim é a eternização no poder. Né? Então você encontra isso. Todos os críticos da modernidade, né? Desde um conservador como Chesterton até filósofos de linha socialista como Adorno, Horkheimer, eles evidenciaram isso, essa profunda violência que existe no fundo desse discurso de poder na modernidade. Quer dizer, não interessa o que você acha, não interessa o que você pensa, né? O que interessa é o quão alto você pode gritar. Né? É isso que fala mais alto. Né? Nós chegamos num ponto onde expressar a verdade é incômodo, é imprudente, porque de alguma forma pode denegrir a imagem da própria igreja ou da instituição eclesial tal, ou isso ou aquilo. Padre, talvez uma das coisas mais gritantes que nós vemos é a questão da pedofilia, por exemplo, né? Onde nós vemos em congregações religiosas e em dioceses a triste realidade de que, em nome da prudência, você cala e não fala, né? E um ato criminoso, né? Em nome da prudência, não fala, e quem falar está sendo imprudente. Você começa a ser... existe um certo... ou seja, as pessoas que começam a denunciar são inquietos e ficam inquietando os outros, né?
que o senhor acha disso? Comenta isso, por favor. É das histórias que bem ilustram isso, aconteceram com o próprio Fernando, né? Ele postou, acho que umas 3 ou 4 vezes no Facebook uma recomendação para que todas as pessoas na igreja, principalmente o clero, assistisse o filme Spotlight, né? Que fala sobre, que é na verdade a narrativa da descoberta que os jornalistas de Boston, né, foram fazendo a respeito do problema de pedofilia que existia, né, naquela diocese. Não tanto a questão do problema, mas o sistema de acobertamento, né, que isso é o grave. Né? Esse é o pior. Porque, né, pessoas doentias e com depravações né, e distorções na área da sexualidade, enfim, elas existem em todo lugar. Né? Mas o problema é quando isso não é sanado em favor das vítimas, né? E ao contrário, acaba sendo protegido e, portanto, incentivado. Acaba sendo, claro. Por causa de uma instância de poder. Então, todo mundo que tem esse tipo de problema vai procurar o lugar ideal para fazer isso de uma forma acobertada e segura. Então, existe uma retroalimentação muito perigosa para a igreja, né? Sim. Sem falar no dano principal, que é o dano das vítimas, que são as primeiras que se devia, né? Com certeza. Né? Porque senão o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos apregoando a caridade de Cristo e diante de uma injustiça, de uma coisa assim, a gente se preocupa mais pela instituição do que pelas vítimas, pelas pessoas. Exatamente. Né? Nós temos que salvaguardar a imagem, nós temos que salvaguardar a instituição. Aí aquela frase que vinha comentando o padre Daniel Lange, fantástico, eu amo essa frase. Ele dizia, quem ama a sua comunidade a destrói. Né? Explicando justamente isso, ele diz que a comunidade é um ente abstrato. Você não vê a comunidade caminhando na rua. A igreja, olha a igreja lá. Não, você não vê ela caminhando, um ente abstrato. São as pessoas que são pedras vivas que constituem a igreja, a comunidade. A igreja é Cristo, né? Eu entendo, vamos entender isso direito. Mas as pessoas são incorporadas, né? E essa realidade abstrata, ela se dá na realidade, na objetividade, nas pessoas. E muitas vezes, por amor à instituição abstrata, eu mato pessoas. Então, na verdade, por amor à comunidade, eu destruo a comunidade. Então, por amor à igreja, eu destruo a igreja. Por amor à renovação, eu destruo a renovação. Por amor ao focolar, eu destruo os focolares. Porque eu paro de olhar para a pessoa e olho para a instituição. E aí não é mais o sábado que é feito para o homem, mas, né, é o homem que é feito para o sábado. E essa é algo bem comum. E outra coisa, se você pensa quais são os modelos supremos de poder na modernidade, né? É o Estado e o mercado. Então, o problema é que quando a igreja ela desiste de julgar a modernidade, ela passa a ser julgada por ela. E passa a ser enquadrada pelos modelos da modernidade. Então, existe um risco enorme de a igreja no sentido, né, os filhos da igreja, né, claro, assumirem uma atitude institucional moldada pelo modelo do mercado ou pelo modelo do Estado, né, que são dois modelos violentos, porque eles instrumentalizam a pessoa. Né? O outro vira público, vira cliente, vira súdito, né? E enquanto isso, então, ele se transforma num instrumento para manter a instituição. Sim. Então, é uma inversão de lógica total. Porque ao invés de a instituição estar a serviço da pessoa, é a pessoa que está a serviço da instituição. Ela vive para alimentar a instituição. E no momento que ela já não alimenta, ela desaparece do mapa. Né? Você não presta mais, né? Então a gente já sugou né, tudo aquilo que você tinha para nos oferecer, então agora tchau, a gente te joga fora, né? A gente te descarta.
Exatamente. Então é uma inversão profunda de lógica, e aqui é onde a igreja tinha que dar uma grande parada para refletir, né? E para se distanciar desses modelos, né? E dizer, peraí, nós não somos uma empresa, né? O Papa vive dizendo, né? A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma empresa. Aliás, o Papa Francisco confronta tudo isso que nós estamos falando de um jeito... Ele bate de frente essas armadilhas de poder, né? Exatamente, toda essa questão dessa estrutura de poder. Né? E aí eu vejo que a grande pedra de toque, o grande critério para saber se um determinado grupo sucumbiu à lógica de poder da modernidade é justamente o exercício da autocrítica, né? O quanto esse grupo é permeável à crítica e à autocrítica, né? O quanto esse grupo está disposto a aceitar uma crítica. E antes de se sentir ameaçado, né, ou né, coagido, antes de ver a quem critica como um inimigo que quer me destruir, parar para pensar, peraí, vamos ver se tem alguma razão de ser nessa crítica, o que existe de verdade nela. O que talvez seja exagerado, mas qual é a verdade de fundo que pode existir aí. Uhum. Porque quem vive com a lógica do serviço e não a lógica do poder, procura fazer um serviço melhor. E a crítica ajuda a fazer o serviço melhor. Uhum. Agora, quem está numa posição de poder, a crítica é uma ameaça. Ameaça a minha posição. Exatamente. E se torna um perigo. Excelente. Padre, acho que teria muita coisa para a gente tocar, conversar, vários assuntos aí que a gente pode abordar. Acho que nós temos que, nas suas próximas vindas, ir abordando, são diversos temas. A gente, nos intervalos aqui, a gente conversou de tanta coisa, né? Mas eu acho que esse é um tema sumamente importante. Os irmãos têm que refletir, eu digo, não só para a renovação carismática católica, que é a minha realidade, onde eu estou inserido, participando de grupos de oração. Nós estamos na Rede Século XXI, que é uma realidade eminentemente fruto da renovação carismática, mas isso é algo para toda a igreja, né? Nós temos um assunto importantíssimo, as novas comunidades, os movimentos eclesiais, as novas congregações, né? Será que a gente não enxerga exatamente essa questão do poder dentro dessas realidades, né? Eu nunca esqueço uma frase que o Senhor me disse, né? Essa explosão de novas comunidades. Existem muitas comunidades com carismas autênticos, glória a Deus por eles. O vento sopra onde quer e realmente é uma primavera, né? Mas a grande verdade, e a gente não pode fechar os olhos para isso, é que existe muita gente criando para si uma estrutura, um palanque, uma estrutura de poder para poder, um poder para poder justificar o seu ministério, entre aspas, né? Isso é fato, isso é real. E a frase que o Senhor me disse que sempre me marcou é: muita gente querendo ser mestre sem nunca ter sido discípulo, né? Eu acho que são realidades que foram surgindo aí no século XX e que elas deveriam voltar o seu olhar lá para a vida religiosa, lá para a vida monástica e aprender. Coisas que a vida monástica já superou há séculos. E não aquela coisa, né? Quem não conhece a história fica sob o risco de repeti-la, né? Então, para evitar esse eterno retorno, a gente tem que mergulhar as raízes, né, na memória da igreja, porque a memória e a identidade estão relacionadas, né? Sim. Na nossa querida renovação carismática, algo que acontece muito, eu digo assim, olha, nós temos que voltar na história, nós temos que conhecer montanismo, nós temos que conhecer Joaquim de Fiore, para não fazer hoje o que esses camaradas fizeram lá. Uma coisa muito interessante, né? Isso é em todos os níveis, né? A pessoa assume a coordenação de um grupo de oração e diz assim, olha, agora é um novo tempo.
Aí vem outro coordenador e fala assim, ó, agora é um novo tempo, nós estamos assumindo, é um novo tempo, né? Me lembra muito de Montano, ele chegou e disse, olha, eu sou a nova profecia, agora é a era do Espírito, eu sou a encarnação do Paráclito e é um novo tempo, né? E não há uma continuidade, você não se percebe como membro de uma como filho de uma tradição, né? É sempre aquele desejo de um protagonismo, né? Enfim. É isso, Padre Celso. Alguma consideração final, Padre, que o senhor gostaria de fazer? Não, acho que isso que a gente falou dá pé para muita conversa e muita reflexão. Né? Uhum. O caminho, né? Por que a Igreja propõe as vidas dos santos, né? Justamente por isso, né? Se a gente olha os próprios santos, né, começaram o seu caminho lendo vidas de outros santos ou aprendendo com outros, né? E cada um leva tudo aquilo né, que já foi feito anteriormente e dá um passo a mais. Né? E a gente vive nessa outra coisa essa mentalidade tipo anabatista, né? Quer dizer, esqueça tudo que houve, né? Atrás, agora comigo começa tudo. Né? Eu sou o alfa e o ômega. Né? E a gente não pode, porque aí a igreja tem uma identidade e tem uma memória. Né? Perfeito. Nós estamos gravando esse vídeo na festa de São Pedro e São Paulo. Né? Que eles possam interceder pela igreja, né, Padre? Que eles possam interceder por todas essas realidades que nós estamos colocando. Né? A imagem do serviço que ficou marcada no Evangelho, sem dúvida, é aquele momento no qual o evangelista São João diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o extremo, depois as suas vestes, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos e enxugá-los. Né? E dizendo, se eu que sou o vosso mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Né? Esse é o serviço. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, né? Diz para Pedro. Exatamente. E aí Pedro teve que aprender isso também, né? Teve que aprender. Como todos nós temos que aprender, né? A lavar os pés. A gente ainda não... Acho que a gente... Como dizia o cardeal Lustiger, né? Que foi arcebispo de Paris, a história da igreja está apenas começando. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender. Né? Verdade. Muito que aprender. Padre Celso, obrigado. Obrigado por essa conversa. Primeira de muitas, com certeza. Né? Espero que você tenha gostado dessa conversa, desse enriquecimento. E não tenha dúvida que o Padre Celso vai voltar várias vezes aqui para a gente fazer conversas diversas. Deus abençoe. Um abraço. Padre, quer dar uma bênção para nós? A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigado.